Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou o Rui Fagundes. Hoje é 17 de agosto de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Receitas maravilhosas. Gente, começar o dia de hoje falando aqui sobre alguns pontos que aconteceram durante essa semana, né? Comentando com vocês alguns pontos aqui que ocorreram durante essa semana, que são realmente preocupantes e ao mesmo tempo hilários. A gente vai entender esse negócio, como assim, preocupante? Mas não se preocupa, não. Essa semana, não só essa semana, mas intensificou essa semana, né? A intensificação foi essa semana. Nós temos um STF que deixou bem claro de que lado está trabalhando. E não é do lado dos brasileiros, né? Uma das prerrogativas e uma das obrigações do STF com a nação brasileira são as garantias de direitos. Quais são essas garantias? Em resumo, a liberdade de expressão, a garantia da liberdade da imprensa, né? A garantia do direito de ir e vir. Eu vou citar só as básicas, as bem simplesinhas, né? As garantias, né, de segurança, né? Garantir que a corrupção seja combatida, né? Garantir que haja punição para criminosos. Esse é o papel do STF, garantir os nossos direitos como cidadão de bens, os básicos, no mínimo, né? E ao mesmo tempo manter criminosos corruptos dentro das cadeias, ou os que estão em processo de julgamento, fazer com que os processos andem e essas pessoas sejam julgadas e, se culpadas, condenadas. Aí vejam só, o que nós vimos esta semana? Nós vimos uma inversão de valores, para começar. Um total disparate de ações que visam apenas dar direitos a criminosos. Nós tivemos o Gilmar Mendes, né, e esse a gente não se surpreende com ele. Só nessa semana ele suspendeu 2 operações da Lava Jato. E aí que eu fico intrigado, porque uma ferramenta, quando ela está dando certo e ela está funcionando direitinho, ela geralmente é aperfeiçoada, né? E aí uma dessas ações é relacionada a quem? Vamos dizer assim, não sei, eu não diria se era o segundo maior criminoso, porque o primeiro é Lula. O primeiro está lá em Curitiba. Mas Cabral, Sérgio Cabral, é um cara que no Rio de Janeiro, ele conseguiu fazer com o Rio de Janeiro o que o Lula quase fez com o país. Se você quer saber como seria o Brasil se o PT continuasse no poder, basta você perguntar a um carioca o que é chegar no final do mês, um carioca aposentado, o que é chegar no final do mês e você sacar o seu dinheiro e lá dizer que você não tem saldo. E você passar mais ou menos aí uns 2, 3 meses sem esse saldo. Porque o dinheiro acabou literalmente no Rio de Janeiro. Por conta da corrupção, desvio de dinheiro. A Copa do Mundo foi uma maravilha, foi, para o bolso deles. Porque para nós brasileiros nem tivemos um futebol decente, né? Nem tivemos um futebol decente e ainda por cima, né? Ainda por cima, tivemos um estupendo gasto com estádios no Brasil que não tem explicação. Até estádio no meio do mato fizeram. Não sei pra quem, deve ser pros bichos jogarem lá uma pelada, não sei. Mas tudo bem, né? Mesadas de mais de 50 mil reais por mês para Cabralzinho. No Rio de Janeiro, isso. O que aconteceu? O Estado foi à falência. Foi decretado aí emergência, um monte de coisa. Era o que o PT ia fazer com o Brasil. Se não houvesse essa aprovação da reforma agora, que muita gente está criticando, vocês iam ficar sem salários em 2025 no mínimo. Por ali em 2025 vocês vão ficar sem salários, aposentados. Mas tudo bem, vamos tocar o barco para frente. Aí o Gilmar Mendes foi lá e soltou, né? Ou soltou não, minto.
né, suspendeu as investigações em cima do Cabral e mais uma outra lá, né, da Lava Jato, que estava na mão do Marcelo Bretas. Os caras já haviam pedido suspensão, o Bretas foi lá e recusou. Você vê direitos garantidos, né? O direito à impunidade do criminoso. Então o STF está trabalhando para quem? Vocês acham pouco? Não, mas é só uma coincidência, uma bobagemzinha, uma ação, né? Não, não é. Porque houve uma preparação para isso. Eu nem vou entrar no mérito, porque eu já expliquei tanto essa questão do Flávio Bolsonaro. Já disse para vocês ir lá na internet, pesquisarem o caso direitinho, pegar lá os autos, dar uma lidinha, vocês vão ver que o que ele pede é uma coisa, o que o Toffoli dá é outra. Quer dizer, em partes é o que ele pede. Mas vamos dizer que 60% da canetada do Toffoli não teve nada a ver com o que o Flávio pediu. E aí, o STF fez o quê? Deu essa canetada lá, né? Impedindo a questão do COAF, que essa questão poderia ser individual, poderia ser só relacionada ao Flávio Bolsonaro, né? Porque o Flávio, na verdade, se você pesquisar lá, se você for ler, vai ver que ele não está pedindo o fim da investigação. Ele não está pedindo isso, ele pede outra coisa, né? Mas que dá a entender que é isso. E muita gente, por não ter o conhecimento, claro, com as mídias que nós temos hoje, né? Que diz que rapadura é um tijolo baiano, o cara dá uma dentada, quebra os dentes, ainda diz que é docinha, acredita, ainda diz que ainda pergunta, quer mais? Quer um pedacinho também? Né? Nossa imprensa tá assim hoje. E aí, o que acontece? O Toffoli foi lá dar aquela canetada, e aí você fala, não, ele tá ajudando o filho do presidente. Tem certeza? Porque essa canetada do Toffoli aparentemente ajuda, né? Dá essa impressão de ajuda. Só que o que ninguém lembra ou presta atenção, ou o que ninguém achou, né, ou o que eles acharam que ninguém ia prestar atenção, é que a esposa de Gilmar Mendes e a esposa do próprio Toffoli estavam na malha da Receita, que já vinha um pouquinho antes. Lembram da Cruzoé? Lembram do Alexandre de Moraes? Então, essa canetada do Toffoli ali no Flávio, não foi em benefício do Flávio, não foi em benefício do presidente, foi em benefício próprio. E de tabela pegou o Glenn, que fazia parte da articulação da esquerda. Beneficiou o Glenn porque o COAF não poderia mais investigar o Glenn Greenwald. Então quem pagou as contas do Glenn, o dinheiro do mandato, aquelas mensagens do pavão misterioso, lembra? Mostrando, né? Mostrando as transferências, falando das transferências, conversas, tudo. Ali morreram ali, por causa dessa canetada. Eu fiquei achando interessante, é que o pavão misterioso pediu para ser investigado. Falou, eu quero ser investigado. Você topa, Glenn? O Glenn disse que ia processar e até hoje ninguém sabe onde ele enfiou. Bom, pode ser que ele... também não quero nem saber. Onde ele enfiou o processo. Esse tal de processo que ele ia processar. Nunca processou o pavão misterioso. E a gente sabe por quê, né? Porque para processar o pavão misterioso, ele teria que entregar o celular dele para poder provar que aquelas mensagens não veio do celular. E aí acabar provando que as pilantragens, né? Da onde é que tinham vindo. Tudo bem. Então você vê que aí tem a questão da Receita Federal. A suspensão dos auditores, a proibição da auditoria. Eu fiquei me perguntando, o cara é pedreiro, o cara faz o quê? Constrói casas. É a mesma coisa, o STF fala, você está proibido, é desvio de finalidade você levantar um muro, é desvio de finalidade você construir uma parede, é um desvio de finalidade você colocar uma janela numa casa. Você não pode, você é pedreiro, não pode fazer isso não, você não pode trabalhar com construção, você é pedreiro. Foi o que o Alexandre de Moraes, por intermédio do Toffoli, o Toffoli fez por intermédio do Alexandre de Moraes, afastou os auditores da Receita, justamente para te fazerem o trabalho dele. Agora o problema é que o trabalho deles foi dar em cima dos ministros que não podem ser investigados, né? Então veja que o nosso STF, ele virou uma bola de neve de ações indevidas. Nós tivemos, cara, é inaceitável o STF ainda dar consideração àquela ação que suspende o Moro do coisa lá, do sítio do Triplex. Não era nem para se o nosso STF realmente fosse um STF decente,
ele nem acataria, ele nem acolheria. Era negado na hora que entrasse. Na porta do STF já tinha um cara, pode dar meia volta com esse papelzinho aí que aqui não entra não. Porque, gente, é uma falta de respeito muito grande com a sociedade brasileira eles aceitarem esse pedido da defesa do Lula para suspender o Moro baseado nas mensagens roubadas pelo The Intercept. O que é que eles estão dizendo? O crime não tem problema se ele é praticado escondidinho, em nome da imprensa. Quer dizer, daqui pra frente agora, o cara vai ser preso. Não, eu sou jornalista e eu cometi o crime, em nome da liberdade de imprensa. Vocês não podem me prender porque eu matei o cara ali, mas eu vou publicar a matéria. Eu tô publicando a matéria, como é que se assassina um cara e eu preciso, né, fazer o ato. Eu tô publicando eu tô publicando agora o tráfico de drogas, por isso eu não posso ser preso não, porque é a liberdade de imprensa, então eu posso traficar e publicar a matéria, dizendo quanto eu gasto, quando vem, como é que funciona o mecanismo. Eu tô dando informação ao povo, né? Gente, é um absurdo isso. É um absurdo o cara validar uma prova que não tem prova. Para vocês verem como o nosso STF perdeu literalmente o senso da moralidade, há um princípio básico na jurisprudência que diz o seguinte: sou inocente até que se prove o contrário. Isso é básico. Mas não, querem que o Moro dê explicações de uma coisa que nem o próprio STF tem a base para começar uma investigação. Porque para eles começarem uma investigação, ou no mínimo para acusarem o Moro, o Glenn tinha que ter tido a decência de entregar para o STF ou para a defesa do Lula, que eu achei interessante, que eles não pediram esse material. Quer dizer, se tem um material que solta Lula, por que não pede esse material para provar? E ninguém pede esse material. Apresentam textos publicados na internet. Eu posso vir aqui no meu celular, fazer uma montagem ali, publicar e dizer também, ó, vazamento aqui, ó, vazamento. E aí? O que vai acontecer? Vamos dar crédito a isso? Quer dizer que nós vamos viver agora em cima de coisas superficiais? É a nossa justiça em cima disso? Virou a casa da mãe Joana, pega um jornal, recorta uma folhinha e leva lá, ó, aqui, ó, crime, pronto. A prova do crime está aqui, o jornal escreveu. É assim? Mas aí você vê que o STF deu toda, principalmente Gilmar Mendes, com aquela, né, o Beisola, deu toda a conotação possível ao assunto, né? Ainda queria soltá-lo. Cara, eles sabem claramente, é por isso que eu digo, das duas uma. Ou eles acham que o povo brasileiro é trouxa, ou eles realmente não entendem nada do que fazem ali. Porque qualquer advogado, mais simples que seja, sabe que aquelas provas ali não servem de nada. E se são empurradas num processo, é para ver se cola, apenas isso. Mas que ele sabe que não passa. O máximo que poderia causar era uma comoção popular de suspeita. Mas nem isso eles conseguiram. Então eu fico tentando entender a ideia desse STF qual é. Qual a moral, qual o princípio que eles se baseiam agora. Né? O próprio o Gilmar Mendes chegou a epifania de sugerir que Lula fosse solto até que se julgasse o processo do Moro em relação à suspensão. Quer dizer, o negócio é julgado pelo Moro, aí canetada. Vai para a segunda instância, por canetada. Vai para não sei aonde, canetada. Vai habeas corpus. Aí os caras mandam mais de 80 pedidos disso, pedido daqui, habeas corpus e não sei o que e tal. E tudo negado, tudo negado, tudo negado. Aí vai para o STJ. O STJ não nega, diminui a pena, porque ali para mim foi um combinado. Ninguém me venha contar a conversa. Né? Eu também não acredito que Lula não vai sair, que ele disse que não ia sair. Eu duvido que ele não vai. Né? Ele está aproveitando o tempo que ele tem para ver se ele faz uma chantagemzinha emocional, né? E aí eu acho engraçado é que vai para o TRF4, o TRF4 diminui a pena e depois, mas mantém todas as
irregularidades do Moro. Aí, o que eu acho interessante é que mesmo com toda essa quantidade de cortes apoiando o que o Moro fez, aí vem um jornalzinho publicar qualquer porcaria e isso já é suficiente para derrubar tudo aquilo que o Moro, que a segunda instância, o TRF4, as outras ações que foram impetradas e negadas caiam por terra. Eu não entendo. Que Brasil é esse que um jornal tem mais... Um jornal que não mostra nada tem mais valor do que a própria justiça. Liberdade de imprensa é ótimo. Agora, o que não pode é libertinagem. Se o cara fala uma coisa, tem que ter uma base para falar aquilo. Então, esse é o nosso STF. Para a gente finalizar, eu não quero nem falar muito mais sobre esse assunto, né? Mas só para a gente falar, terminar aqui. Aí nós tivemos a entrevista do Lula, que eu achei, gente, um ridículo, né? O cara virou uma celebridade dentro da prisão. E o mais interessante disso tudo, né, é que ele fala de lá de dentro como se ele ainda fosse alguma coisa. E existem pessoas que acreditam que ele ainda é alguma coisa. Isso é um fato, isso é uma verdade, não adianta. E ele tá lá, aquele homenzinho barbudo, dando entrevistas, como se nada tivesse acontecendo. E eu pergunto aonde está o STF brasileiro de novo. E a resposta fica bem clara. Acho que eu nem preciso dizer, né? Você vê o Adélio queria abrir o bico, queria falar. Não deixaram o Adélio falar. Eu não entendo porque para Lula o cara pode falar, o Adélio não pode. O Lula pode fazer, o cara está preso na cadeia com provas e tudo mais, e ainda quer, quer dizer, só no Brasil um bandido preso tem peito para atacar procuradores e juízes do jeito que o Lula faz com o Moro, o Deltan Dallagnol e a Carolina Lebos. É incrível, gente. E ainda assim resguardado pelo STF, porque a decisão da Carolina Lebos estava 100% dentro da lei. Ela cumpriu à risca a lei. E aí veio o STF, que foi a manobra, o combinado, ó, nega, e a gente vai começar. Aí entrou que em cima disso entrou. Olha só, gente, a desestabilidade, a instabilidade que esses caras estão causando dentro do Brasil. A instabilidade jurídica. Aí entraram agora com essa lei de abuso de autoridade contra juízes e policiais. Cara, é um absurdo. É um absurdo que não tem tamanho. Aí você vê um homenzinho preso, tendo cacife. Agora, porque o STF está ajudando. Infelizmente, esse é o nosso Brasil. Essa é a nossa justiça. E nós brasileiros temos que olhar para isso e dar risada, como se nada tivesse acontecendo. Vocês estão vendo o que o PT está causando, mesmo com Lula preso? Se o PT tivesse no poder hoje, gente, nós não teríamos mais nada. Seriam bandidos nas ruas e o cidadão de bem preso. Vai para a Venezuela, dá uma olhadinha em Cuba. Olha para a Argentina agora, Cristina Kirchner, voltando ao poder. A mulher acabou com o país e está prestes a retomar de novo. Nós vamos ver uma segunda Venezuela. Cuba está indo no mesmo caminho da Venezuela. Vocês querem saber o que é Cuba? Pesquisem o que está acontecendo em Cuba agora. Cuba está entrando numa quebradeira. Vocês têm uma ideia? Eles estão começando a cogitar a mudar o regime comunista deles. Vocês acreditam nisso? Estão começando. Já fizeram algumas alterações lá. Sabe por quê, gente? Porque essa palhaçada de comunismo não funciona. Só funciona quando você tem um país grande para sustentar, e esse país era o nosso. Lula fala que nós estamos entregando as coisas para os Estados Unidos. Eu pergunto para você, aonde estão os bilhões de dinheiro desviados do BNDES que saíram do país? As toneladas de alimentos que foram levadas para Cuba?
Ora essa. Os milhões de litros de petróleo, de gasolina, que foram enviados para os nossos países vizinhos a preço de banana, enquanto nós pagávamos aqui valores astronômicos. Fala para mim. No próprio governo Lula, você comprava um Gol aqui no Brasil por 30 mil reais. Lá no México você pagava 16 mil reais no mesmo carro fabricado no Brasil. E esse governo agora é quem está entregando as coisas para fora? Tenha santa paciência. O mesmo Golzinho que você pagava aqui 30 mil, 32 mil reais na época, ele era fabricado aqui no Brasil, enviado para o México e vendido a 16 mil reais. Pela metade do preço. Explique isso para mim. E o detalhe que você não sabe, eu ainda estou esquecendo, era o Golzinho completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, tudo direitinho. Enquanto nós, brasileiros, estávamos pagando 30, 32 mil, 34 mil no básico ou na versão intermediária. E depois ele vem com esse papo de dizer que o Bolsonaro está entregando as coisas para fora. Nós sustentamos Cuba, no Mais Médicos, 5 bilhões de reais nos anos... O que? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Em 5 anos de Mais Médicos, nós enviamos 5 bilhões. Desses 5 bilhões, os cubanos que trabalhavam aqui no Brasil não viram nada. E somando o que nós pagávamos a eles, isso girou em torno de 8 bilhões. Então foram 3 bilhões para pagar os caras aqui que trabalhavam e 5 bilhões para dar de graça para Cuba. Uma época aqui o feijão, acho que foi em 2014, 2015, não estou lembrando, o feijão a 15 reais o quilo. Ó, eu moro aqui em Alagoas, no Nordeste, um lugar onde produz isso daqui, onde pra gente é barato isso daqui. Isso aqui hoje a gente paga 2,80, 3, até 4 reais, mas é 2,80 por aí o quilo do feijão, 2,80, 3,80 o quilo do feijão. Outros lugares pagam mais. E aqui chegou a 15 reais o quilo. Dilma Rousseff pegou 60 mil toneladas de feijão e mandou para Cuba nesse período. Feijão que daria para ajudar a diminuir o preço do custo do feijão aqui no Brasil, foi mandado para fora. E depois que crise? E aí vem um cara preso na cadeia querer dar lição de política. Enquanto você recebia um Bolsa Família aí, o restante do dinheiro que você poderia... Ó, pra vocês terem uma ideia, você sabe quanto era para ser o salário hoje, mínimo no Brasil? 3.200 no mínimo. Por que não é? Porque o PT embolsou essa diferença. Aí vinha aumentando 30, 40, 50 reais, aí fala, pô, o brasileiro... O próprio Lula falou, ó, dê 10 reais ao pobre que ele fica alegre. Ele começou a dar 30 de aumento, 50 de aumento. Ele podia dar mais. Ele falou, não, vamos dar só 50 para ver. Ah, os caras se alegraram. O aumento grande do salário. Pronto, pode embolsar o resto. Foi isso que ele fez com o brasileiro. Você imagine o ladrão ir na sua casa. Ele assalta você, leva tudo. Aí você fica na pindaíba. Aí você fala, pô, vou pra polícia, vou... Aí o cara fala, putz, mano, os cara, ele vai achar... É teu vizinho, vamos supor. Roubou lá a sua casa, limpou tudo. Aí ele fala, pô, mano, vou na polícia. Vou na polícia. Aí o teu vizinho chega e fala, não, cara, vai não na polícia, não sei o que e tal. Ou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Aí você tinha 3 televisões, uma pequena, 2 grandes. Você tinha... Aí ele pega a pequena, você tinha 3 televisão grandona. Aí ele roubou as 3. O que ele faz? Ele tem em casa uma pequenininha. Ele chega pra você e fala, ó, pega essa pequenininha aqui, minha, fica pra você. Mas esquece isso pra lá, poxa, deixa pra lá. É a mesma coisa que o PT fez com a gente. Roubou uma fortuna e chegou com Bolsa Família, que na verdade, se esse projeto fosse bom, e deveria ser bom, e ajudou muitas famílias, mas infelizmente se tornou algo vicioso, né? Teria tirado as pessoas da pobreza, não mantido elas. E aí o cara vai lá, que o PT fez com a gente?
roubou a parte maior, veio com a pequenininha para poder amaciar, falou, eu vou dar a vocês que estão carentes, coitadinhos, tô, um Bolsa Família para vocês. O Minha Casa Minha Dívida para vocês. Em contrapartida, ele roubou bilhões de reais do Brasil. E nós achamos, poxa, o homem é bom, o homem é bom, o homem é bom. O homem é bom para roubar, gente. E para enganar o povo. Mas tá aí, gente. Chega por agora. Vamos para as matérias daqui a pouco. Eu vou começar a trazer as notícias para vocês. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você. Fui!